Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Porque se não é resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de adolescentes. Olá, Eduardo. Este é um tema que lhe é muito grato, na qual tem investido bastante da sua experiência e pesquisa. E vamos começar por uma pergunta simples. Os adolescentes são mesmo horríveis ou os adultos é que não sabem lidar com eles? Olá, Judite. Não. Os adolescentes são... Os adolescentes são pessoas muito bonitas. E eu acho que nós temos que ter a noção que aquela mudança súbita da puberdade para a adolescência é, de facto, uma mudança quase acrobática. Porque de um momento para o outro, quem andava ali a tentar gerir uma trotinete, que ainda por cima conduzia muito bem, de repente passa a ter um Airbus nas mãos. E quando tem esse Airbus nas mãos, é uma mudança tão súbita, traz tantos desafios, tantos pensamentos novos, tantas coisas tão inacreditáveis, que é natural que eles se desequilibrem. E entendendo tudo aquilo que a vida lhes traz, eu acho, apesar de tudo, inacreditável como é que, com tantos afanões e tantos desafios, eles se desequilibram tão pouco. Portanto, sem dúvida, eles são muito bonitos, continuam a precisar de pais, continuam a precisar de pais como sempre precisaram, por muito que às vezes engelhem o nariz em relação aos pais, continuam a precisar muito de professores, como sempre precisaram, e às vezes nós andamos de candeias às avessas em relação a eles, porque imaginamos que eles precisam de um manual de instruções muito complicado e que tudo é enigmático nos adolescentes. E se nós pudermos aprender a pôr as legendas certas, milimetricamente adequadas àquilo que eles sentem, seguramente tudo se torna diferente. Os adolescentes são cada vez mais inseguros e eu pergunto-lhe porquê, porque com tanta tecnologia, tanta informação, são mais inseguros agora do que no passado? Não, Judite, eu acho que a adolescência sempre trouxe muitos desafios aos adolescentes. O que é que antes era mais frequente, Judite? Aquela ideia de que havia adolescentes que quase de um momento para o outro mudavam radicalmente o comportamento. E às vezes mudavam porque eram muito deixados, entregues a si mesmos e, de facto, nessas circunstâncias, entravam na adolescência sendo miúdos com olhar luminoso, comunicativos, e depois ficavam sombrios, fechados sobre eles próprios, inacessíveis e às vezes com muito insucesso escolar. Hoje nós estamos muito mais atentos e, portanto, deitamos-lhes a mão com muito mais sabedoria, mas eles não mudaram assim tanto. Agora, a tecnologia trouxe-lhes outros tipos de desafios e trouxe-lhes uma espécie de universidade aberta que faz com que eles tenham à sua disposição cascatas de informações e muitas influências, às vezes muito más, que nós gerimos muito distraidamente e, portanto, é natural que, perante tudo isso, a grande diferença entre as adolescências da nossa idade e as adolescências atuais é um bocadinho essa. Hoje temos melhores pais, mas em contrapartida temos tantos desafios que os pais ainda precisam de ser um bocadinho melhores para acompanharem como deve ser os adolescentes.
No livro que publicou recentemente, precisamente sobre a adolescência, há um capítulo sobre a depressão e nós afloramos esse tema ontem e prometemos que hoje falaríamos dele. Estamos a falar de uma tristeza, daquele ambiente mais melancólico em que vivem muitos adolescentes, ou estamos a falar de uma questão clínica? Estamos a falar já de uma questão clínica. Uma coisa é aquela tristeza típica dos desafios que a adolescência traz, de tudo aquilo que no fundo às vezes tem a ver com aquelas reações mais episódicas a propósito do corpo, a propósito dos amigos, ou até a propósito dos conflitos com os pais, por exemplo. Outra coisa completamente diferente são os conflitos que se vão instalando e vão ficando um bocadinho encapsulados dentro dos adolescentes, e aí sim as coisas tornam-se muito mais complexas, porque eles vão ficando mais fechados sobre si próprios, mais fugidios, mais inacessíveis. E nessas circunstâncias não vale a pena imaginarmos que em cada adolescente há um adolescente deprimido, mas considerando todos os adolescentes, às vezes eles deprimem-se. E cuidado, o facto de se deprimirem não significa que tenham piores pais. O que se passa é que às vezes a adolescência traz desafios muito intensos, todos ao mesmo tempo. Às vezes é o corpo e a escola que andam ali muito zangados um com o outro, e um adolescente fica sem saber para que lado é que se há de virar. E, portanto, a adolescência é muitas vezes acompanhada por episódios depressivos, são razoavelmente comuns ainda assim na adolescência, e os pais pecam se imaginarem que aquilo passa com a idade, passa com o tempo, porque muitas vezes quando nós entramos numa confiança dessa ordem de grandezas, estamos a permitir que todos estes desafios que se vão traduzir nesta dor fiquem cada vez mais acirrados e, portanto, que os adolescentes vão ficando cada vez mais deprimidos, claro. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabe, ouça-nos em podcast, também nas plataformas digitais e, claro, escreva-nos sempre para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.